Eu senti assim, ah, meu Deus, agora eu tô no inferno. Eu lembro certinho, puseram numa salinha lá que fala que é triagem, todos os agentes que chegavam batiam em mim. Eu pensava que eu ia morrer lá dentro. Na época eu lembro, você falou assim, teve um preso lá que falou pra mim, se comprovar que é o C, eu vou arrancar a cabeça aqui dentro. Aqui foi encontrado o corpo da Juliana, que era na cozinha, e aqui foi encontrado o corpo da criança. Eu liguei para a moça do Conselho Tutelar e falei para ela, olha, foi o Thiago, eu acusei ele, porque, assim, eu tinha certeza que era ele. Porque a primeira pessoa que poderia ter cometido ali, porque eu moro num bairro que não tem esse tipo de violência, essas violências. Então, a primeira coisa, o Thiago veio na minha cabeça, eu acusei ele. Eu tive uma conversa com um rapaz, assim que quando a Juliana morreu, um vizinho que viu o rapaz aqui, só que ele não quis depor, porque foi um crime muito violento e ele tinha muitos filhos. Isso aí foi em seguida que a Juliana morreu. E no dia, assim, eu conversando com ele, eu falei pra ele, mas e aí, você viu o rapaz? Ele falou assim, não, eu vi, ele estava o tempo todo atrás do poste. Eu peguei, mas e daí? Aí ele falou assim, eu entrei pra dentro pra trabalhar e não vi mais ele. Tudo bem. Passou, essa conversa passou-se 2 anos e o Thiago ficou preso esse período, eu tive problema de saúde e veio essa conversa novamente no bar que a moça sabia quem era, deu uma certeza quem que era. Eu falei, bem, se não é, o Thiago tá preso, eu tô boa, vou investigar novamente. Voltei a investigar novamente. Uma irmã minha, que mora em Venceslau Braz, uma cidade vizinha daqui de Itajubá, ligou pra mim e falou assim, ô Elza, aconteceu um estupro aqui em Venceslau Braz. Sabe aquele primo da Juliana que mora aqui? Então, ele estuprou a menina e ela está internada, que machucou muito o seio dela. Ele deu muitas mordidas no seio dela. E aquilo lá foi assim, foi uma lâmpada para mim. O doutor Arílio, que era o delegado da delegacia de homicídio, foi bem atuante. Embora ele tivesse concluído o inquérito, ele sempre conversava comigo, porque ele falava, ó, ainda tem um pouquinho de dúvida sobre isso aí. E foi através dele, do serviço dele, do Everton e os policiais que atuaram nessa área que chegaram ao verdadeiro autor. Inclusive fizeram DNA, comprovou que era ele era primo dela. E infelizmente ele tinha uma semelhança física com o Thiago, que eu entendo que levou um menino de 10 anos, que era a única testemunha que diz que viu o Thiago conversando com ela, ele fez foi pela semelhança física mesmo. Tem muita gente que não acredita na inocência, né? Tem medo, vou arrumar serviço para um criminoso. Eu morava no Piranguçu, tinha porco, tinha cavalo, tinha umas criação lá. Eu tive que vender tudo para ajudar a pagar advogado. Teve um cavalo mesmo que eu vendi para um agente penitenciário lá dentro. Meu irmão mesmo, esse um que estava aqui, foi um dos irmãos tudinho que ajudou, foi ele. Ele teve que fazer acerto do serviço que ele tinha mais de 10 anos. Meu pai teve que fazer acerto para pagar advogado. Tinha dia, tinha semana assim que não tinha nada para levar para mim, né? Aí eles emprestavam dinheiro dos outros, compravam as coisas fiado para levar as coisas para ir no presídio. Nós sofrimos, gastemos o que não podia, mentir, dinheiro foi tudo jogar fora. Eu sofri pra caramba, nós todos, né? De saber, e quando eu ia lá ver ele, eu tava lá com ele, tava bom. Na hora que eu saía, que eu deixava ele lá, o chão, eu não tinha chão mais. O
judiciário, tanto de primeira como segunda instância, que eu acho que é um absurdo, entendeu que todos os indícios que foram apurados durante o inquérito policial apontavam o Tiago como autor do crime, da Juliana e do filho. E entendeu assim que não houve erro judiciário, porque os indícios apontavam. Então, tanto a juíza como os desembargadores que julgaram o caso, de segunda instância, entenderam que não tinha nada a ser indenizado a ele. Tentamos, o recurso especial foi inadmitido, quer dizer, não subiu para o STJ. Transitou em julgado. Infelizmente, nada a fazer. O que eu passei, dinheiro nenhum vai pagar. Mas pelo menos para mim poder ajudar a minha família, a minha mãe, o meu irmão que me ajudou pra caramba, porque esse irmão meu que tava aqui, ele tirava da boca dos filhos dele para me ajudar. Pelo menos para ajudar eles, né? Não precisa ser igual o advogado falou, 2 milhões, 100 e pouco mil, que dá 50 mil, 100 mil, mas é um direito meu, pelo menos, pagar o que eles gastaram comigo, né? O que ficou para trás não recupera mais. Mas eu queria ver justiça. E a justiça só falhou. E a minha menina viu aquela cena lá horrível, e todo mundo berrando com aquilo, porque foi muito violento, era sangue para tudo quanto é lado, muito sangue no chão. E essa filha minha começou com medo, depois foi para síndrome do pânico. Hoje ela sofre com depressão, que está começando a sair agora da depressão. O meu irmão, ele tinha uma casa, ele tinha um lar. Hoje ele não tem casa, porque a casa foi destruída. O que ele perdeu? Ele perdeu a filha, ele perdeu o neto, ele perdeu a casa, ele perdeu o lar, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu a vida, ele perdeu o serviço, ele perdeu tudo. Ele não tem nada. E com isso, meu irmão foi pegando, começou a entrar em depressão, começou a beber muito, começou a fumar muito. E há uns 4 anos atrás ele teve um AVC. Um AVC hemorrágico que ele começava a alimentar por sonda. Ele faz 2 anos que ele faz fisioterapia, que agora que ele começou a dar os primeiros passos dele. Hoje ele sofre com depressão, que essa semana mesmo ele já lembrou da menina. Agradeço a Deus, até hoje eu agradeço por ter tirado ele daquele lugar lá. Porque o crime que aconteceu, se o advogado não desse em cima e não provasse a inocência dele, ele estava lá até hoje. Eu arrependo. Eu arrependo, sim, de não ter contato com o menino antes de morrer, entendeu? Porque eu não cheguei a pegar ele no colo. Meu filho. Porque eu não cheguei lá, não cheguei a ver o menino. Eu arrependo disso aí. Podia ter pego ele no colo, né? Até hoje o que mais me dói é saber que eu paguei por uma coisa que eu não fiz, e tem muita gente que por costa fala: foi ele sim, como que você tá com ele? Ele é um assassino, matou a ex-mulher dele, o filho dele, para não pagar pensão. Obrigado. Se não fosse a senhora, eu estaria lá até hoje. Deus abençoe.